Olá pessoal, meu nome é Marcos Alencar, estamos aqui no canal www.trabalhismoemdebate.com.br. Hoje nós vamos falar de um tema que é bastante polêmico, que se refere ao bloqueio de crédito de salário. Primeiro eu queria fazer aqui algumas considerações e críticas ao judiciário trabalhista, porque eu me deparo com isso com muita frequência, é o fato do juiz do trabalho determinar bloqueio de crédito sem a devida publicidade no processo e sem estar resguardado o amplo direito de defesa que está lá consagrado no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. A publicidade dos atos processuais, eles são públicos, exceto aqueles processos que correm sob segredo de justiça, mas até esses existe uma publicidade para as partes envolvidas. Está consagrado no artigo 37, caput da Constituição Federal. Como é que acontece a situação na prática? Uma empresa está sendo executada, o juiz tem uma dificuldade de execução, não encontra bens e acontece muito isso, de determinar bloqueio de crédito contra outras empresas que ele entende que faz parte de um grupo econômico, até atendendo um requerimento da parte exequente, da parte reclamante, a parte que está executando o processo. Ou, eu já vi, de bloqueio de conta de sócio. Primeiro se bloqueia, né? Bloqueia não é travar a conta, não, é bloquear o valor na conta, para depois dar o direito à parte que sofreu o bloqueio na conta se defender. Eu vejo isso como um absurdo, por ser um ato, na minha análise, arbitrário e ilegal. Né? E aí vamos falar por que é arbitrário e ilegal. É arbitrário e ilegal por conta disso, porque tudo na vida tem que ter publicidade. Então, se uma pessoa vai passar a ser executada por um processo, ela precisa ser notificada disso, precisa receber um mandado de citação e aí, com, tomando ciência da existência daquela execução que está sendo movida contra ela, ela possa se defender. Existe, inclusive, um procedimento que se chama incidente de desconsideração da personalidade jurídica para permitir que a pessoa se defenda antes de sofrer qualquer confisco, qualquer bloqueio de crédito de sua propriedade. O outro ponto que eu trago aqui também para debate é em relação ao artigo 833 do Código de Processo Civil. Olha, este artigo, ele proíbe, na minha visão, a leitura é clara, que aconteça bloqueio de crédito. Eu vou pedir licença para ler aqui o artigo. Artigo 833, ele diz assim, são impenhoráveis, ou seja, não pode haver penhora. E aí está lá no inciso 4º, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, tá? Vou repetir, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios, os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e da sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado do parágrafo 2º. Quando nós descemos aqui no artigo e chegamos no parágrafo 2º, ele diz o seguinte, que o disposto nesse inciso 4º não se aplica, tá? É uma exceção. A hipótese de penhora para pagamento de, aí eu vou abrir uma aspas aqui minha, prestação alimentícia, independente da sua origem. O que acontece? A Justiça do Trabalho vem adotando, né, e o Superior Tribunal de Justiça também equivocou-se na interpretação, na minha análise. A Justiça do Trabalho vem tratando esse dispositivo como se permitisse penhorar continuadamente o salário do executado trabalhista. Eu entendo que isso não pode, porque a lei não trata nada disso. Quando o artigo 833 do CPC fala dessa exceção de prestação alimentícia, e não importa a sua origem, ele está se referindo à pensão alimentícia. Aí a Justiça do Trabalho puxa um gancho. É aquele velho e conhecido jeitinho brasileiro, né? É o jeitinho brasileiro, a expressão é essa, não tem outra. Ah, a condenação trabalhista, na maioria das vezes, ela é formada por parcelas de natureza alimentar. E aí, usando desse gancho,
tenta enquadrar, né, e vem conseguindo, porque o entendimento já é de grande maioria, passar por essa brecha aí deixada pelo artigo 833 no parágrafo 2º e penhorar parte do salário do executado. Veja, eu não estou aqui a defender executado nem a defender exequente, eu estou a defender legalidade. Eu fico muito crítico em relação a juiz, né, ou justiça, né, um e outro é a mesma coisa, agindo como se Congresso Nacional fosse. Não cabe ao Poder Judiciário criar lei, não cabe ao Poder Judiciário modificar a lei. Fazendo um comparativo, né, é feito aquela história da mentira, né? Você fala tantas vezes uma mentira que ela se torna verdade, quando ela não é combatida. E eu vejo uma timidez muito grande da comunidade jurídica em combater esse absurdo que é praticado. Então eu estou aqui combatendo, dizendo que, na minha visão, na minha análise, o artigo 833 do Código de Processo Civil, no seu inciso 4º, e na exceção do parágrafo 2º, não permite que a justiça bloqueie, penhore parte do salário, exceto para a pensão alimentícia. Quando se falou de prestação alimentar de qualquer origem, é porque existe não só a condenação em pensão alimentícia, como existe aquele acordo que se faz de pensão alimentícia. Inclusive em cartório pode ser feito. E aí a pessoa descumpre. Nessa hipótese, pode sim haver a penhora, porque aquele salário do devedor seria pago para alimentar a pessoa do seu filho. Então é natural que essa exceção exista. Agora, para pagar crédito de natureza trabalhista, e quando você vai para um processo trabalhista, você muitas vezes tem parcela que não tem nada a ver com natureza alimentar. Vou dar um exemplo: uma indenização por dano moral, não tem absolutamente nada a ver. Indenização por dano material também não tem nada a ver. Então, assim, uma brecha que se aproveitou, mas usando puro e simples jeitinho brasileiro. Então, é uma aberração jurídica, né? Me desculpe aqui essa expressão tão forte, mas é assim que eu vejo, né? Não existe lei, né? Existe uma violação do artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal, que diz: ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude da lei. O judiciário vem praticando esse tipo de expediente, né, baseado numa jurisprudência que modifica o texto da lei. Isso não é permitido. Cabe ao juiz interpretar a lei. E quando se trata de penalidade, aí sim é que a interpretação tem que ser a mais literal possível. É isso aí. Em breve a gente volta. Tchau.